Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Todos acharam, meus amados? Amém? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Incline a sua fronte. Senhor amado, sabemos que quando a tua palavra, Deus, é pregada, a semente é lançada, Satanás procura de imediato retirar a tua palavra do coração de muitas pessoas. É assim que a parábola do semeador nos ensina. Não permitas que isso ocorra, Pai. Nós pedimos a Deus que o Senhor repreenda as intenções de Satanás e que ele não prevaleça diante das verdades do teu reino. Que cada verdade contida nesse texto, ó Deus, que será exposta, possa realmente adentrar o nosso coração e fazer frutificar o nosso coração em relação a essas verdades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, há um grande mistério na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um grande poder na cruz de nosso Salvador. A cruz de Cristo, ela tem características, quando eu digo a cruz de Cristo, estou me referindo ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele tem características, ao mesmo tempo, tão preciosas e, ao mesmo tempo, tão difíceis de entender. Ao mesmo tempo que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra da cruz, é vida para aqueles que se salvam, ela também é maldição, loucura para aqueles que se perdem. Ao mesmo tempo que a palavra da cruz traz alegria, coisas boas, operações e frutos do Espírito Santo no coração dos salvos, ela traz rejeição no coração daqueles que são incrédulos. A palavra da cruz, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é capaz de gerar esses efeitos nas pessoas, efeitos de todos os tipos, efeitos que nós chamamos, ao nosso ver, positivos e efeitos que nós chamamos, ao nosso ver, efeitos negativos. Nós estamos diante de um texto da Sagrada Escritura que demonstra, de uma forma muito bonita, e até mesmo, por mais que o texto esteja diante de uma tortura e de um contexto de tortura, de uma forma poética, aspectos do perdão que o nosso Senhor Jesus concede às pessoas. Esse texto está dentro de um contexto em que o Evangelho de Lucas procura, da sua metade para frente, mostrar que Jesus foi rejeitado e que Jesus passaria a cada vez mais sofrer por causa do plano de Deus. Percebam que geralmente a primeira metade dos evangelhos apresenta uma multidão que seguia Jesus e estava eufórica pelos ensinamentos de Jesus Cristo. A princípio, as pessoas seguiam a Jesus e o admiravam, porque ele ensinava não como os fariseus, mas ensinava como quem tendo autoridade. As multidões se admiravam por conta de seus milagres, por conta dos sinais que Jesus praticava. Mas à medida que Jesus Cristo foi se revelando a sua mensagem,
revelando que a sua mensagem lidava com questões que não eram dessa terra, não eram deste mundo. Portanto, não iriam satisfazer as demandas dessa terra, materiais das pessoas. A partir desse momento, Jesus começa então a ser rejeitado. As pessoas começam a abandonar a Cristo. Algumas pessoas começam a se confundir e não entender aquilo que Cristo falava. Jesus vai então entrando no seu processo de humilhação, sendo traído, sendo rejeitado, sendo mal compreendido, até chegar ao ápice da cruz, sofrimento da cruz, que é o texto que nós estamos meditando, no qual nós estamos meditando nessa noite. E segundo esse texto, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos alguns pontos aqui a respeito do perdão de Cristo Jesus. Esse é um dos textos da Escritura que mais aclaram, mais iluminam o nosso entendimento para entender que tipo de perdão que Cristo nos dá. Como Jesus é o perdoador por excelência. Grave isso. Jesus é o perdoador por excelência. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o perdão de Cristo, nesse texto, é um perdão gracioso. Gracioso no sentido de que Cristo oferece o seu perdão pela graça, sem que a pessoa que recebe esse perdão tenha algum tipo de valor. Você ia querer ter amizade com um criminoso? Alguém já condenado? Pessoas do tipo desse ladrão aqui não teriam, dependendo da circunstância, nem a nossa amizade. Jesus Cristo, então, oferece o perdão para esse tipo de pessoa que não poderia oferecer nada para ele. Por isso, o perdão de Cristo aqui é extremamente gracioso. Um criminoso, alguém que praticou pecados terríveis ao ponto de ser digno da crucificação. Jesus não está aqui perdoando alguém de alta estirpe. Jesus não está aqui perdoando alguém nobre. Jesus não está aqui perdoando alguém que apresenta minimamente características que são admiráveis ou aprazíveis diante dos homens. Jesus aqui está perdoando alguém que não tem nada para oferecer a ele. Por isso, esse texto demonstra que o perdão de Cristo é extremamente gracioso. Esse homem, irmãos, com todas essas características, esse penitente, esse que se arrependeu, esse ladrão arrependido, ele teve privilégios que quase nenhum outro homem teve. Veja que graça estava sobre a vida dele. Ele morreu ao lado de Cristo. Não é um privilégio? Morrer ao lado do Salvador. Este homem recebeu a garantia da vida eterna. Não é também um privilégio? Poucos na Escritura puderam ter certeza, ou pelo menos poucas vezes a Escritura nos passou uma certeza de que alguém inevitavelmente iria ser salvo. E incrivelmente, uma dessas certezas é relacionada a um criminoso que se arrependeu de seus pecados na cruz. Este homem também esteve por um fio. Esse homem esteve por um fio do inferno. Algumas poucas horas e este homem estaria no inferno, estaria condenado. Ele passou a sua vida inteirinha não servindo a Deus, não glorificando a Deus, mas praticando crimes. E por isso, então, ainda mais, meus amados, a graça de Deus resplandece através do perdão que Deus concede a este homem. Charles Spurgeon escreveu a respeito deste homem, desse texto, e disse o seguinte: esse homem que foi o último companheiro de Cristo na terra, foi também o seu primeiro companheiro nos portões celestiais. Que privilégio, que graça que Cristo deu a esse homem. Alguém que, de fato, humanamente e facilmente perceptível, não merecia coisa alguma. A figura de Charles Spurgeon apresenta esse homem com Cristo, naquele momento em que esse homem morre. E Jesus Cristo também, os dois ali no paraíso. Irmãos amados, o perdão de Cristo na vida deste homem é um perdão
extremamente gracioso. É óbvio que o fato de que o perdão de Cristo é gracioso não implica necessariamente que Cristo é injusto. Cristo não perdoa simplesmente por perdoar. Eu tenho dito aos irmãos que se o perdão de Cristo fosse assim, ele seria injusto. Mas Cristo perdoa este homem na cruz, porque ele mesmo estava pagando o pecado deste homem. É um perdão mediante a um pagamento. Não é simplesmente passar a mão na cabeça de um criminoso. Não é simplesmente se esquecer dos crimes de um criminoso. Porque se simplesmente Deus se esquecesse dos crimes de alguém, se fosse só isso, isso seria injustiça. Porque a justiça requer que a pessoa pague pelos seus erros. E Cristo perdoa graciosamente este homem, porque Cristo paga pelos erros deste homem. Claramente, irmãos, nós estamos diante de um ato gracioso de Cristo. O perdão de Cristo é gracioso. Um ato de amor. Veja, há poucas coisas que nos deixam tão egoístas quanto sentir dor. Dá uma martelada no seu dedo. Na hora, você esquece tudo que está acontecendo em derredor, você pensa na sua dor. Qualquer que seja a dor que uma pessoa atravessa, seja uma dor física ou uma dor emocional, a pessoa geralmente se concentra na sua própria dor. Há um tempo atrás eu tive pedra nos rins, né? E aí, aquela crise, quem aqui já teve sabe como é que é. Não tem como você pensar em outra coisa. Você só pensa na sua dor. E você só pensa em se livrar da sua dor. Jesus Cristo é tão amoroso que em meio à sua dor, Ele perdoa um criminoso na cruz. O amor de Cristo é tão grande, irmãos, que Ele não se concentra somente na sua dor, que era uma dor terrível, não só uma dor física, mas uma dor espiritual. Ele estava, afinal de contas, levando os nossos pecados e sendo considerado um pecador diante de Deus. Mas ele não pensou em si mesmo. Por isso, o perdão de Cristo aqui é extremamente gracioso. Em relação a nós, embora em muitos aspectos sejamos diferentes desse ladrão, pode ser que muitos de nós aqui nunca teve uma vida de escândalos relacionados à justiça civil. Mas fato é que, embora isso seja diferente, ou isso possa ser diferente em relação a nós, e esse homem que foi perdoado por Cristo, diante de Deus, todos nós éramos iguais. Todos nós estávamos destinados ao inferno. Portanto, o perdão de Cristo se demonstra ser mais gracioso para este homem, mas de fato não é. As circunstâncias externas que nos aparecem nesse texto, fazem com que nós enxerguemos de uma maneira mais clara a graça de Cristo nesse perdão. Mas este perdão que Cristo deu a este homem é tão gracioso quanto o perdão que Deus deu para todos nós. Porque nós estávamos na mesma condição. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não, ninguém que entenda. É isso que diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que toda a humanidade está na mesma condição. Portanto, meus irmãos, nós não devemos nos achar tão superiores assim. E devemos entender que, se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Não é o fato de falarmos de Deus, de vestirmos uma roupa de um cristão. Não é o fato de congregarmos que implica necessariamente que nós nascemos de novo. Lembra-se de Nicodemos em João 3? Ele se vestia como um judeu. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um homem respeitado. Ele não tinha nenhum pecado escandaloso, provavelmente. E Jesus Cristo disse para ele: é necessário que você nasça de novo. E se ele não nascesse de novo, ele iria para o mesmo inferno que este homem na cruz iria, se também não tivesse nascido de novo. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus deixa textos aqui desse tipo na Escritura para que a gente veja a graça. A gente consegue ver de uma forma mais clara a graça de Deus. Mas fato é que todos nós
estávamos com culpa diante de Deus. Por isso, o perdão de Cristo foi gracioso em relação a todos aqueles que são perdoados por Cristo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o perdão de Cristo nesse texto foi um ato de autoridade dele mesmo. Afinal de contas, meus amados, só Deus pode perdoar pecados. Jesus tinha autoridade para perdoar. Ele não tinha autoridade, ele não perdoava como nós perdoamos uns aos outros. Nós perdoamos uns aos outros com base naquele que é o legislador. Ele fez a lei e muitas vezes nós ferimos uns aos outros e quebramos essa lei e nos perdoamos como pessoas que estão debaixo dessa lei que ele fez. Não é assim com Deus. Ele fez a norma, ele fez o padrão, ele é o autor da lei. E por isso, somente ele, em primeira análise, somente ele pode, de fato, perdoar alguém. Quando Jesus Cristo perdoa esse homem, meus irmãos, ele está demonstrando que o seu perdão é um ato de autoridade. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para livrar pessoas do inferno. Ele tem poder para isso. Em outro lugar, Jesus diz que toda autoridade é dada nos céus e na terra, na sua ressurreição. Quando a completude da obra, da sua obra messiânica ali, finaliza. Mas fato é, meus amados, que somente Cristo, Jesus, tem autoridade para perdoar pecados. As pessoas não se escandalizaram quando Jesus falou para certo homem: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus entenderam: este homem está querendo dizer que ele perdoa pecados. Os fariseus entenderam que ele estava querendo se assemelhar a Deus, porque, em essência, somente Deus pode perdoar pecados. Cristo também, nesse ato de autoridade de perdoar pecados, o que acontece com esse ladrão penitente na cruz, ele demonstra, irmãos, que o seu discurso não está separado da sua própria vida, como às vezes acontece conosco. Nós, porque somos tendenciosos às falhas, às vezes estamos com o nosso discurso separado das nossas práticas. Ainda que tenhamos que adequar o nosso discurso com a nossa prática, somente Cristo consegue fazer isso de forma perfeita. E aqui na cruz, nós percebemos isso de uma forma muito clara. Jesus Cristo está, ao mesmo tempo, concedendo perdão a este homem e, ao mesmo tempo, morrendo e conquistando o perdão para este homem. Ele perdoa porque ele tem autoridade e ele demonstra a sua autoridade na própria cruz, tendo o seu sangue derramado, como quem diz: eu posso te perdoar porque eu estou exatamente agora derramando meu sangue para te perdoar dos seus pecados. Por isso, meus amados, você deve crer que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Parece uma coisa tão simples, mas muitos de nós têm sofrido durante anos com a consciência pesada por conta de pecados cometidos. Em certa medida, irmãos, os nossos pecados devem nos causar tristeza. Todo salvo sente tristeza pelos próprios pecados. Mas quando nós não conseguimos lidar com os nossos próprios pecados e aceitar o perdão de Deus, isso se torna um problema. Isso pode ser um sinal de incredulidade. Incredulidade, de não acreditar. Cristo pode me perdoar por esse pecado? Eu estou falando de algo que se demonstra na prática. Nos aconselhamentos nós percebemos de pessoas que até mesmo cometeram pecados antes mesmo de ser cristãos. Alguns pecados muito graves. E mesmo depois de ser cristão, essas pessoas convivem com a sua consciência pesada e às vezes tem alguns tipos de problemas emocionais, porque não consegue se desvencilhar daquilo. E por isso, então, eu repito, creia que Jesus pode te perdoar dos seus pecados. O peso de carregar
o fardo do pecado não é o peso que um salvo deve ter. Nós já deixamos esse fardo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não importa o que você está vivendo. Claro que todo pecado tem a sua consequência. Assim como a deste homem teve a consequência. Jesus não o tirou da cruz. Mas nenhum pecado tem tanto poder que não possa ser perdoado por Cristo. Por isso, creia que Cristo tem autoridade para aliviar o seu coração, para perdoar você do seu pecado, desde que você tenha realmente a intenção de não cometer mais este erro. A terceira coisa importante desse texto e aspecto do perdão de Jesus Cristo é que o perdão de Cristo, meu irmão, minha irmã, nesse texto, claramente atinge o principal problema do ser humano. E os irmãos já sabem qual é o principal problema do ser humano. Não é verdade? É o pecado. Isso fica bem evidente, irmãos, porque, como disse, Jesus não retira esse homem da cruz. Jesus não está interessado em retirar as consequências terrenas do pecado ou dos pecados que este homem cometeu. Ainda que Jesus pudesse fazer isso. Mas esse não é o propósito da morte de Cristo. Cristo vem para resolver o problema mesmo. Aquilo que é importante. Veja, não que as outras coisas não sejam importantes. A saúde, a família, a economia e tantas coisas que preocupam tantas pessoas. Essas coisas são importantes, mas Cristo veio resolver aquilo que é mais importante. Por isso, então, nós observamos este homem, meus irmãos, morrendo na cruz. E quando Cristo o perdoa de seus pecados, não acontece assim, simplesmente de ele sair da cruz e ir andando, voltando à sua vida normal. Ele morre. Dentro da esfera civil, ele sofre as consequências do seu pecado. Dentro da esfera eterna da salvação, ele é perdoado pelos seus pecados. Cristo vem então e demonstra na cruz que o seu perdão tem a ver com o principal problema da humanidade. Mas às vezes a gente quer inverter isso, né? Às vezes a gente deseja ou desejaria mais algum bem de Cristo do que simplesmente o seu perdão. Em uma dessas comunidades evangélicas, se não me engano foi até o Augusto, o reverendo Augusto que contou isso. Em uma dessas comunidades evangélicas, pessoas estavam ali contando os seus testemunhos, aquele culto de testemunho, né, da televisão. E ali, segundo o reverendo Augusto, as pessoas estavam contando ali o que Deus fez por elas. Aí o pastor dizia, conta a bênção. Eu ganhei um carro. Aí tá bom. Outro, conta a bênção. Eu ganhei um emprego. Aí teve uma irmãzinha, quando o pastor disse, conta a bênção, ela disse assim, fui salva por Jesus Cristo. Aí ele diz assim, tá bom, mas conta a bênção. Porque são dessas igrejas, dessas comunidades, que só pensam no material, que só pensam na prosperidade terrena, que restringiram o evangelho ao comer, ao beber, as coisas dessa vida. E perderam de vista que o evangelho não tem a ver com as questões dessa terra primariamente. Isso confunde tanto a gente, irmãos. Isso confunde tanta gente, a ponto de as próprias pessoas nas igrejas estarem tão confusas que colocam a sua esperança em políticos, em ideologias, porque elas temem algo acontecer na economia, elas temem que algo aconteça, elas ficam desesperadas, e elas se esqueceram de que Jesus disse para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus poderia chegar para Pilatos livremente e dizer assim, Pilatos, é o seguinte, você é governador da Judeia, sai daí, que agora vai entrar quem é apto para governar. E aí Jesus podia fazer o seu governo perfeito, não podia, irmãos? Mas ele não quis, porque os governos dessa terra têm que ser imperfeitos mesmo.
Porque a perfeição, nessa área, só vem naquele grande dia em que Jesus voltar. Tem que ser assim para que a gente não coloque o coração nas coisas dessa terra. Para que a gente não se esqueça que Jesus derramou o seu sangue e aqui perdoou esse ladrão penitente para livrá-lo do inferno. Jesus não derramou o seu sangue para simplesmente dar um bem para ele. Jesus não derramou o seu sangue simplesmente para fazer com que a economia ficasse melhor. Jesus derramou o seu sangue para perdoar pecados, para livrar pessoas do inferno. Não podemos perder jamais, meus irmãos, isso de vista. O perdão de Cristo atinge o principal problema. Por vezes, nós nos esquecemos disso. E por vezes, nós nem queremos que seja assim. No fundo do coração, nós queríamos receber alguma coisa diferente. Mas sabe por quê? Porque não entendemos o que é o inferno. Não entendemos o valor da vida eterna. Não entendemos que o reino de Deus não lida com as coisas deste mundo. Jesus disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas que ele está falando, comida, bebida, economia. Coisas que preocupam as pessoas e que Jesus diz que é secundário perto da importância das coisas do reino de Deus. Se ficássemos mais preocupados com as questões e demandas do reino de Deus, ou ficássemos tão preocupados quanto estamos preocupados com o comer e com o vestir, nós ganharíamos mais almas para Cristo. Nós pensaríamos, as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas não conhecem a Cristo, estão morrendo. Então devemos falar de Jesus para essas pessoas. Mas por vezes, especialmente a igreja do Ocidente, nós nos esquecemos de que o principal problema do ser humano, irmãos, é o pecado que os faz caminhar em passos largos para o inferno. Não que as outras coisas não sejam importantes, não é verdade? Paulo disse que o reino de Deus, Romanos capítulo 14, não é comida e nem bebida, mas é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Ele não está querendo dizer que a comida e a bebida não são importantes. Afinal de contas, se a gente não comer, né? A gente morre. Se não beber, a gente morre também. São importantes. O que ele está falando é que o foco do reino de Deus não é isso. Sabe por que Paulo fala isso? Porque as pessoas na igreja estavam brigando por conta de comida. Um estava comendo legumes, os judeus, né, da igreja, e os outros comendo churrasquinho. Carne de porco, não vou falar mais porque eu deixava os irmãos com fome, né? E um ficava acusando o outro. Ah, não pode comer carne. Um escandalizava o outro. Aí Paulo falou assim, acaba com isso. Para com essa imaturidade. O reino de Deus não é isso. O principal no reino de Deus não é comer, não é beber. Faz o seguinte, respeita o seu irmão. Não escandalize o seu irmão que pensa que comer algum tipo de coisa é errado. Se preocupe com as demandas do reino de Deus, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor e alegria no Espírito Santo. É isso que Jesus resolveu. Irmãos, a gente está tão cego em relação, quando eu digo a gente, mundo evangélico como um todo, a gente está tão cego em relação ao foco do evangelho, que é capaz de pessoas lerem esse texto aqui e dizerem, poxa, mas Jesus só perdoou ele. Ele morreu. Mas Jesus poderia ter feito, né, pelo menos salvado a vida dele, né, pelo menos mudado a vida dele, né, restaurado a vida dele. Ele era um criminoso, agora ele tem uma família e tudo mais. A gente está tão cego que eu não duvido que pessoas leiam esse texto com essa ótica. Eu não duvido. Eu não duvido. E desprezem completamente aquilo que Jesus fez na cruz, que é nos livrar do inferno eterno. O que é a eternidade comparada à nossa vida, irmãos? Estamos vivendo isso daqui, ó. A eternidade é o infinito. Por isso que Jesus disse àquele homem, na parábola, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem, para quem ficará? Um tempo de prosperidade terrena, um tempo de eternidade no inferno. Porque ele não temia a Deus, não ligava para as coisas de Deus. Irmãos,
Esse perdão de Cristo, nesse texto, atinge o principal problema daquele homem, que não era financeiro, o principal não era nem a questão da saúde dele, o principal não era o problema da alma dele, do seu destino eterno, e o perdão que Cristo deu para ele foi um perdão completo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Muitas comunidades pseudo-cristãs tentou perverter esse texto aqui. Quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tentando fazer algum tipo de mudança na tradução, para insinuar que Jesus não estava falando isso. Mas Jesus estava dizendo sim, que naquele dia encontraria com aquele homem no paraíso. E isso é um perdão completo. É completo, meus irmãos, no sentido de que Jesus não disse assim, olha, hoje você vai para o purgatório e vai ficar um tempinho lá. Quem sabe depois. Jesus não disse isso para esse homem. Jesus não disse, olha, hoje você vai passar por um processo de sono da alma. Você vai deixar de existir, né? E aí depois, um determinado momento, você estará comigo no paraíso. Jesus não disse para aquele homem, olha, é o seguinte, hoje você vai para o paraíso, aí depois você vai reencarnar em outro corpo, e assim até você chegar no estágio de perfeição. Jesus quebra todos esses conceitos, porque ele dá uma garantia, mostrando que o seu perdão é completo. E ele diz para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é eu te digo hoje, né? Como sugerem algumas traduções deturpadas desse texto. Claro que Jesus já estava falando naquele momento. Não precisaria Jesus enfatizar que era hoje. A ênfase do hoje é exatamente porque o hoje tem a ver com o encontro de Jesus, daquele homem no paraíso. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa terceira verdade, meus irmãos, que Jesus veio para resolver os nossos principais problemas, ou o nosso principal problema, é uma verdade que nós temos que aplicar na nossa vida. Na maioria esmagadora das vezes, os nossos problemas ocorrem nas nossas vidas por causa do nosso pecado. Jeremias disse que a pergunta, né, do que se queixa o homem? E a resposta é, cada um se queixa por causa dos seus próprios pecados. A quebra da lei de Deus, o fato de que nós temos o coração inclinado para o pecado, faz com que a nossa vida tenha uma série de problemas. Às vezes procuramos o problema nas pessoas, por isso que tem gente que não se relaciona bem com ninguém, porque não enxerga o próprio coração. Às vezes pensamos que o nosso problema é o local, mas o nosso problema é o pecado. Mudamos de local, mas carregamos o mesmo problema dentro do nosso coração, porque não entendemos que o problema não é o local, mas é o pecado do nosso coração. Principal, pode ser até que o local seja um problema, mas nenhum local é tão problemático quanto o nosso coração. Às vezes nós culpamos o trabalho e pensamos, se eu tivesse um trabalho melhor, se eu tivesse um bem, se eu tivesse em condições melhores, e tentamos achar uma série de coisas, uma série de desculpas, mas na maioria das vezes o problema é o nosso pecado. Uma vida de pecado, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra. Pessoas que não conseguem ser firmes, fortes, maduras, porque simplesmente não oram. E procuram, então, ao seu derredor, qual a razão do problema, sendo que o problema está aqui, é o meu pecado. Eu tenho que tratar o meu coração. Sempre, meus irmãos, o nosso maior problema será o pecado. Não importa onde você esteja, pode te faltar uma série de coisas. Pode te faltar uma série de coisas. Se você estiver com Cristo, você vai conseguir superar. Porque o principal problema é o pecado. Lembra-se de José? Não seria ruim a gente viver longe da nossa família? José vivendo longe da sua família, sendo traído, vivendo num contexto idólatra do Egito, sendo um jovem,
ele não culpou as circunstâncias. Ele, na verdade, nem culpou os irmãos dele. Ele não se vitimizou, porque José sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer quando avaliamos um problema na nossa vida é o nosso coração. E a gente às vezes faz o contrário, né? A gente avalia as questões externas primeiro, que nem sempre estão erradas. Na maioria das vezes é o nosso coração que está avaliando as coisas de uma perspectiva totalmente equivocada. Precisamos de uma mudança, de uma renovação do nosso coração. E por último, meus irmãos, e não menos importante, é que esse perdão, ele foi dado mediante o arrependimento deste homem. Nós não poderíamos deixar de notar que o perdão de Cristo, ele é gracioso. O perdão de Cristo, ele é dado com autoridade. O perdão de Cristo é dado para resolver o principal problema. Mas veja a reação desse ladrão penitente. Ele se arrependeu de seus pecados. Ele simplesmente, meus irmãos, demonstrou atitudes que condizem com alguém que realmente reconheceu que era pecador. A princípio, como diz um dos evangelhos diz que os dois estavam zombando de Cristo. O que nos leva a entender que talvez, realmente, os dois ladrões estavam zombando de Cristo. Em determinado momento, esse que se arrependeu, por algum motivo que não está tão claro, mas nós sabemos que foi operação do Espírito Santo, ele começa a perceber que quem está do lado dele ali crucificado não era alguém comum, era o Senhor de todas as coisas. E aqui nós vemos algumas atitudes, meus irmãos, deste ladrão penitente, que nós temos que levar em consideração em relação ao perdão de Cristo. Observem como ele não se conformou com o ladrão impenitente. Ele repreende aquele malfeitor que não estava se arrependendo de seus pecados, que estava zombando de Cristo. Ele repreende esse ladrão impenitente. Ele reconhece o seu próprio pecado. Ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas Jesus está aqui sem merecer. Veja, ele reconhece a perfeição de Cristo. Como isso, né? Reconhece que Jesus não tem pecado. Ele diz que ele e o outro malfeitor estão ali porque merecem, mas Cristo está ali porque não merece. Ele reconheceu a messianidade de Jesus e que Jesus era um rei. Quando ele diz para Cristo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele está reconhecendo Jesus Cristo como rei. E ele crê em Jesus, irmãos, em circunstâncias completamente improváveis. Era improvável que alguém acreditasse em Jesus na situação que Jesus estava. Pois a figura de Cristo na cruz é a figura lá de Isaías 53. Não há beleza. A figura de alguém derrotado, aparentemente. De um sofredor. Quem poderia acreditar que aquele homem fosse o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Nós não sabemos que mistério aconteceu, como Deus desenvolveu isso no coração daquele homem. Mas nós sabemos que, de alguma maneira, alguns sugerem até que foi aquilo que estava escrito sobre a cabeça de Jesus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Jesus, Rei dos Judeus. Alguns sugerem que ele pode ter observado aquilo, de alguma maneira Deus operou fé no seu coração, nós não sabemos exatamente. Mas nós sabemos, meus irmãos, que esse ladrão, ele, de uma maneira completamente improvável, ele acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Arthur Pink diz o seguinte a respeito disso: como explicar o fato desse ladrão moribundo ter aceitado um homem crucificado e sangrando como seu Deus? Somente a graça poderia fazer isso. Somente o poder do Espírito Santo poderia fazer isso. Porque veja, irmãos, muitos de nós, com todas as evidências, ainda não acreditam em Cristo. Deus deu uma família, Deus dá sustento, Deus fez com que o Evangelho chegasse aqui em Juquiá, né? Fazendo com que o Evangelho saísse lá do Oriente Médio, passando para a Europa, América, até chegar aqui. Muitos de nós, com todas essas evidências, ainda não têm um compromisso com Cristo.
Aquele homem, aparentemente sem nenhuma evidência humana, sem nenhuma razão aparentemente provável, na verdade quem caminhou dentro da probabilidade foi o outro ladrão que não creu. Humanamente falando, a coisa mais natural é zombar de alguém que se diz Salvador e está morrendo na cruz. Não é verdade? Mas esse ladrão penitente fez aquilo que não é humanamente natural. Diante de todas as evidências contrárias, e muitos de nós, irmãos, com todas as evidências favoráveis, ainda não acreditam em Cristo com todo o coração. Por isso, é óbvio que o perdão de Cristo ele é gracioso. Amém por isso. Ele tem autoridade. Amém por isso também. Ele trata o principal problema. Amém por isso também. Mas e nós? Nós também podemos, como este penitente que estava na cruz, sendo crucificado, não nos conformar com as acusações que fazem a Cristo? Não foi isso que ele demonstrou? Um apologista na cruz. Ele fez apologética na cruz. Chegou para o outro ladrão, é o seguinte, não fala assim dele. Ele não se conformou. E será que nós, irmãos, temos esse inconformismo no nosso coração? Diante das mentiras, diante das coisas erradas que falam a respeito de Cristo Jesus, às vezes a gente fica, tranquilão, Tá bom, estão mentindo, estão inventando um monte de coisa a respeito de Cristo, não vamos nem tocar no assunto. Ou seja, inconformismo zero. O novo nascimento, a operação do Espírito Santo gera no nosso coração uma inconformidade de ver a doutrina de Cristo ser deturpada, de ver pessoas mentindo em nome de Cristo. Mas é lamentável que os nossos crentes do Ocidente se inconformem mais com os políticos que sobem ao poder do que com as igrejas que deturpam as Sagradas Escrituras. Isso mostra onde está o coração dessas pessoas. Isso mostra onde está o coração desses crentes. Nas coisas dessa terra. O que inconformava mais o apóstolo Paulo, irmãos, nas suas cartas? Era o sangrento Herodes, César? Ou era a divisão na igreja? Ou eram os cães judaizantes na igreja? O que inconformava mais ele? Pergunto-vos. Os irmãos sabem a resposta. Porque o coração dele estava naquilo que é importante. Ele demonstra a aceitação do seu próprio pecado, de que era pecador. E é algo que nós temos que fazer também. Reconhecer que nós somos pecadores. Mas reconhecer que nós somos pecadores no sentido de mudarmos. Estamos estudando na igreja sobre maturidade. E é incrível como pessoas no meio evangélico, de uma maneira geral, não amadurece. Não amadurece. Estudam, participam, mas são infantis no seu falar, são infantis nas suas atitudes, são infantis nas suas brincadeiras, são infantis. Podemos brincar, podemos fazer tudo isso, mas temos que amadurecer. E a diferença de uma criança para um adulto é que a criança brinca o tempo todo e não leva nada a sério. O adulto sabe selecionar o momento de cada vez. Esse é um momento sério. Não, esse é um momento que não é sério. E assim por diante. Por isso, eu estou falando isso porque reconhecer os nossos pecados é um sinal de maturidade. E isso que esse ladrão fez. Esse ladrão reconhece que Jesus é perfeito. Isso também nós temos que fazer. Esse ladrão reconhece que Jesus Cristo pertencia a um reino que não é dessa terra. Isso que nós temos que fazer. Parece uma coisa tão óbvia, né? Jesus não é um rei do reino dessa terra. Parece tão óbvio isso, irmãos. Mas, pelas atitudes da igreja evangélica do Ocidente, isso parece que não está tão claro no coração das pessoas. Alguns gostariam que Cristo fosse o rei de seu próprio país, e não do reino de Deus.
Esse ladrão não. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por isso, amados irmãos, há isso no seu coração? Um inconformismo com as mentiras, com as injustiças, um inconformismo com o próprio pecado, uma aceitação da perfeição de Cristo, uma aceitação de que Cristo é o Senhor de todas as coisas e o Rei de seu reino. Se isso houver no seu coração, se isso estiver no nosso coração, então nós estamos demonstrando uma operação do Espírito Santo genuína na nossa alma. Vimos aqui, amados, pelo menos 4 aspectos do perdão de Jesus Cristo. O perdão que Cristo oferece é gracioso, não merecemos nada. O perdão que Cristo oferece, ele resolve o principal problema, o nosso problema do pecado. O perdão que Cristo oferece, ele é dado mediante ao arrependimento. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. E o perdão que Cristo oferece é dado porque ele tem autoridade para perdoar. Tudo isso nós vemos nesse relato aqui, de Cristo perdoando esse malfeitor, esse ladrão penitente na cruz. E as últimas aplicações que eu faço não importa a situação que você está, Cristo pode te perdoar. Você que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, não importa o desespero em que você se encontre. Poucas situações são tão desesperadoras como a situação desse malfeitor, né? E Cristo perdoou esse malfeitor dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. E se você já foi perdoado por Cristo, se nós fomos, devemos agir como pessoas que já foram perdoadas por Cristo. Nos alegrando, sendo gratos a Deus pelo perdão que Cristo nos oferece.